O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu, como talvez um grupo grande de pessoas, tenho evitado falar sobre o tema da coluna de hoje por várias razões, talvez a principal delas por se tratar de um assunto extremamente complexo que sim deveríamos reverenciar as pessoas que de fato sabem do que estão falando e podem conferir uma análise o mais próximo de técnica possível, seja pela complexidade do assunto, seja pela delicadeza e as consequências humanitárias que o conflito, sim, vou falar do conflito na faixa de Gaza, geram e que, portanto, nos cabe aqui tentar entender, até porque o conflito ainda está acontecendo e quaisquer previsões elas passam quase que automaticamente a não se concretizarem, porque estamos aqui, de alguma forma, ainda observando o que está acontecendo e quais os rumos, tanto em escalas locais, tanto em escala local quanto em escala global, que o conflito ainda pode assumir. Mas, justamente por sua extensão, né, vide a declaração do Netanyahu recentemente de que o conflito tem se estendido mais do que o previsto, as expectativas e a modulação das expectativas econômicas começam a ganhar força até para acomodação das expectativas dos agentes e de como o mundo vai lidar com ou uma escalabilidade, né, do conflito em termos globais ou um cessar-fogo que, ao menos, momentaneamente encerre. Nesse sentido, eu queria fazer aqui uma proposta de análise de duas formas que eu acho que o cuidado necessário que a gente precisa ter quando a gente está falando de uma guerra, quando a gente está falando de uma guerra que envolve decisões políticas extremamente sérias, questionáveis em vários graus, em várias dimensões, que afeta a vida diretamente das pessoas e afeta no presente, vem do passado e vai, de alguma forma, moldar e construir o futuro. Se a gente faz uma análise mais ampla e mais global, não é difícil encontrar nos noticiários a ideia de que as consequências econômicas globais do conflito ainda não são sentidas na proporção da gravidade do que acontece. Isso porque, tipicamente, a gente olha muito para a questão energética, porque é uma área de uma concentração de produção de energia muito grande, e a gente sabe, historicamente, né, assim, só para fazer um marco temporal mais recente, desde a primeira crise do petróleo em 73, que abalos no preço do petróleo têm um efeito exponencial, ele vai escalando para as decisões e para as economias globais, afetando preços, aumentando a inflação, afetando produção, produtividade, balanços de pagamentos. Então, se a gente olha dessa perspectiva, não é difícil encontrar a ideia de que ainda não temos um abalo significativo, e isso refletido no preço do petróleo. Mas, a depender do curso do conflito e a depender do quanto os países envolvidos estão, de alguma forma, eventualmente representando potências que podem vir a colidir, né? Assim, e aí estou falando Rússia, China, Estados Unidos, a possibilidade dessa expansão do conflito se tornar um conflito global, obviamente, torna a escala muito maior e as consequências econômicas desses indicadores mais rígidos, né, da economia muito mais graves. Mas como eu tenho tentado ao longo dos anos fazer, a análise dos indicadores
fechados, numéricos, que sinalizam, ao fim e ao cabo, preços e a rota do dinheiro, ainda que afetem diretamente as nossas vidas, podem ser lidos com um distanciamento, muitas vezes até irresponsável, de como decisões, acontecimentos, consequências de situações como a gente vê, interferem diretamente na vida de pessoas e, enfim, acabam por revelar verdadeiras tragédias. E aí, nesse sentido, eu queria trazer outros indicadores que revelam uma preocupação econômica humana, por assim dizer. A evolução do conflito fez com que mais de 90% da população na faixa de Gaza fosse levada à linha da pobreza. Então, a gente está falando de um empobrecimento generalizado da população. Além disso, um impacto de 90% a 100% no PIB da região. Em termos de vidas perdidas, em um mês, o resultado do conflito é o mesmo que em 4 anos de conflito da Síria, salvo engano. Tá? E peço desculpas se eventualmente eu errei esse número. Isso faz com que a deterioração econômica, com exceção do último dado que eu dei, que eu estou falando de vidas humanas, que é sempre o que a gente tem que considerar e é sempre o que a gente tem que se preocupar, evidencia que as perdas econômicas elas são um reflexo da extensão e da gravidade do que tem acontecido na faixa de Gaza. E a reconstrução e a retomada de uma convivência, né, sem a guerra, né, pacífica, eu acho que não é o correto, não é o termo correto, ela enseja um volume de recursos, um volume de investimentos de uma escala monumental. Então, o que eu iniciei falando sobre como, em grande parte, né, as análises vão falar sobre preço do petróleo, vão falar sobre crise energética, mas se a gente transforma isso sobre como isso afeta a vida das pessoas, a insegurança alimentar, a pobreza, a destruição e a retomada de algo minimamente próximo a uma vida normal revela um quadro muito mais dramático do que tem acontecido na faixa de Gaza do que as nossas leituras daqui de longe. Enfim, como eu disse para vocês, é um assunto muito espinhoso, muito complexo e que a gente evita muito falar. Assim, eu não sou uma especialista em Oriente Médio e eu acho que seria muito irresponsável eu fazer qualquer interpretação e qualquer análise aqui com qualquer apontamento, mas definitivamente, se a gente pudesse só pensar aqui num momento futuro, se por um lado a gente vive num mundo, né, diferente da década de 70, diferente do contexto da Primeira e da Segunda Guerra, né, assim, já com uma sinalização de mudança de matriz energética, uma dependência um pouco menor do petróleo, enfim, isso de alguma forma reduz a transmissão, o contágio do que está acontecendo na região para outros países e para a economia global, a gente não pode desconsiderar que a magnitude e como as vidas têm sido afetadas na região fazem com que a ideia de olhar indicadores econômicos seja uma ideia muito reduzida frente à complexidade de como vai ser reconstruído e como as próprias relações globais, considerando que os países que protagonizam esse conflito estão marcando, né, a sua imagem internacional a partir das suas decisões, como que vai ser o mundo a partir da superação do que hoje acontece na faixa de Gaza. Bom, pessoal, eu, de novo, né, reiterar aqui que considero um assunto sério, complexo,
e há de se ter muita responsabilidade ao falar sobre o que tem acontecido, mas também acho que aqui é um espaço para que a gente possa fazer essa análise. E aí, eu queria terminar essa coluna fazendo uma pequena homenagem, assim, para quem é fã há muito tempo do xadrez verbal e, enfim, de alguma forma me conhece um pouquinho, sabe que eu sou uma fã assim, de primeira hora de Friends. Sou, de fato, costumo dizer que me salvou de muitas formas, muitas vezes, e a notícia da morte do Matthew Perry me abalou profundamente. Eu tinha acabado de ler o livro dele, não dei como dica, porque, enfim, né, quando eu terminei de gravar a coluna, eu acabei esquecendo e não mandei o áudio com a dica, mas de fato tinha acabado de terminar de ler o livro dele, antes dele ter morrido. E eu não sei se eu vou deixar como dica, porque é muito ruim saber o que aconteceu, né? Para quem lê o livro sabe que saber que ele morreu é uma dor. Mas queria deixar aqui como dica ver a série. Sim, é claro que tem uma série de críticas, é claro que retrata aí uma realidade utópica que, enfim, né, talvez tenha moldado muitas fantasias da minha geração como uma millennial, mas ao mesmo tempo é um marco, definitivamente é um marco geracional, moldou muito a forma que a gente vê o mundo, e ele era uma pessoa que, enfim, quer dizer, né, assim, não sei se eu posso falar de uma pessoa, mas o personagem dele suscitava na gente uma incômoda identificação com todas as questões que a vida adulta nos traz. E é isso. Fica aqui a minha homenagem para o Matthew Perry e a dica para que todos assistamos, para que todos assistimos. Até me confundi no tempo verbal. Mas para que a gente assista Friends. Um beijo e até semana que vem.